pessoal, bom dia. Então hoje nós vamos falar sobre doenças ocasionadas por vírus, né? Então, doenças ocasionadas por vírus tem muitas e outras que nós nem conhecemos, que têm surgido. E é importante nós sabermos que dentro da caracterização do vírus como parte dos micro-organismos, muitos não consideram o vírus como um ser vivo, porque ele necessita de uma célula para ele se desenvolver. Ele não tem vida própria, ele precisa parasitar uma célula, seja qual for, de qual ser vivo for, que a partir dessa célula ele consegue se multiplicar, consegue se desenvolver utilizando a energia, o metabolismo daquela célula. Então, é por isso que alguns livros eles entram em divergência em relação se o vírus é um ser vivo ou não, porque fora de uma célula ele, como eu vou postar posteriormente, mostrar no próximo slide, ele se cristaliza, ou seja, ele não faz todo o processo de desenvolvimento que um ser vivo faz. Ele precisa de uma outra célula para se cristalizar ou para se desenvolver, né? Ele precisa do metabolismo e da energia dessa outra célula. Então, os vírus eles são agentes infectantes de células vivas, causadores de doenças em animais e plantas, são capazes de atacar outros organismos inferiores, até mesmo bactérias. Então, os vírus eles podem infectar as próprias bactérias, que as bactérias são seres vivos compostos por células e, consequentemente, é claro que se onde tem uma célula e um vírus ele pode chegar, ele vai passar a se multiplicar através dessa célula. Eles não têm metabolismo próprio e só apresentam propriedades de células vivas no interior de outros seres vivos. Como eu disse, como eles não têm como fazer esse processo de desenvolvimento normal de um ser vivo fora da célula, eles só irão fazer, né, só irão se desenvolver, desenvolver as propriedades de células vivas quando eles estiverem no interior de outra célula viva, de outro ser vivo. E é por isso que é mais difícil termos medicamentos que vão conseguir tratar esses vírus, né? Então, ou o próprio sistema imunológico consegue reverter, ou a gente tem vacinas para ativar anticorpos antes de entrar em contato com o próprio vírus, né? Ou vai ser um tratamento paliativo, nada de resolver. Então, nós temos essas opções em relação às doenças virais. Então, fora das células, eles se cristalizam, ficam impedidos de se reproduzirem e podem permanecer assim por muito tempo. Quanto ao tempo de um vírus para outro, vai variar, né? Então, nós temos visto aí do coronavírus, quanto tempo ele sobrevive no plástico, no vidro, nas superfícies em gerais. O tempo variável que tem. Então, cada vírus ele pode sobreviver cristalizado por um bom tempo fora da célula, numa gota de sangue no chão, né, ou na mesa, ou mesmo por secreções, nariz, boca, pode ficar por um tempo no copo, né, quando existem vírus que são transmissíveis apenas pelas gotículas de saliva. Então, eles têm um tempo de sobrevivência nas superfícies. Vai variar de vírus para vírus. Isso significa que o vírus é um parasita obrigatório, sem vida independente. Ou seja, parasita, na verdade, nós damos o nome de parasita para todo aquele ser, né, que precisa de algo, de alguém, né, de uma célula para ele viver. Então, ele não consegue ser independente. Ele precisa de outra pessoa para viver. Então, o vírus, dentro dessa classificação, ele é um parasita obrigatório, porque sem outro ser vivo, sem um ser vivo, ele não vai conseguir se desenvolver. Então, vamos lá para as principais patologias, doenças ocasionadas por vírus. Vamos rever a parte do sarampo. Foi uma doença que retornou, né, com grande força aí nos últimos meses, anos. Então, é uma doença altamente contagiosa, como nós podemos perceber, que também nós já tínhamos conseguido controlar bastante, mas porque a população começou a deixar a vacinação um pouco de lado, foi uma doença que retornou, né? Atinge as crianças em idade escolar,
a gente está voltando para as crianças porque eram as mais atingidas, mas não significa que atinja só crianças e nós sabemos disso. Mas pode acometer homem em qualquer idade. O agente etiológico é o vírus do sarampo, que pertence ao gênero Morbillivirus, da família Paramyxovírus. O período de incubação é de aproximadamente 2 semanas, 10 dias. Então, em média, esse vai ser o período de incubação. Tem livros que vão colocar até 15 dias, mas em média o tempo que a pessoa leva para começar a apresentar os sintomas é de aproximadamente 2 semanas. A transmissão. Transmissão se dá de forma direta, de pessoa para pessoa, quando essa pessoa ela elimina através das vias respiratórias, por tosse, fala, espirros. Então, ela elimina gotículas por vias aéreas ou saliva. Então, é a forma de transmissão. É possível também a transmissão por meio de objetos utilizados pelo doente, como xícaras, copos, talheres. Então, o compartilhamento desses objetos, é claro que tem gotículas de saliva, de secreções, a outra pessoa utilizou sem higienizar, vai adquirir a doença. Principais sintomas: hipertermia, aumento da temperatura, tosse seca, erupções cutâneas, mal-estar, conjuntivite, porque pode inflamar também a conjuntiva ocular, não é muito comum, mas pode acontecer. Fotofobia também, a sensibilidade à luz. E algo muito característico do sarampo, que são as manchas de Koplik, Aquelas manchas vermelhinhas que aparecem na pele. O nome correto são manchas de Koplik. Essas manchas são pequenas lesões vermelhas irregulares que aparecem geralmente na mucosa bucal. Essas manchas são conhecidas como sinais característicos do sarampo. Claro, posteriormente vai se espalhando pelo restante do corpo. Forma de prevenção: mediante a vacinação, mas nós sabemos que a partir do momento que a pessoa ela já está com o sarampo, é uma doença viral, ela vai tratar os sintomas, Se tiver soro para ser administrado, vai ser, porque com a vacina ela só vai ativar os anticorpos depois de uma semana, algumas horas, então vai demorar um tempo. Aí trata os sintomas até ir melhorando, ou em casos mais graves administra o soro já pronto, mas a vacina mas o sarampo em si, quando a pessoa ela já está infectada, ela vai tratar os sintomas. A partir do 9º mês após o nascimento, que é administrada a primeira dose. A outra doença ocasionada por vírus é a raiva. Então, a raiva ela é uma doença que ela pode ser fatal, geralmente nos animais é fatal, provocada por um vírus que ataca o sistema nervoso, vai ter afinidade com o sistema nervoso. Esse vírus acomete diversos mamíferos selvagens ou domésticos, sendo o cão e o gato os principais responsáveis por sua transmissão ao homem. Há casos cuja transmissão se dá por meio de ataque por morcegos. O agente etiológico é o vírus rábico, ou vírus da raiva, que pertence à família Rhabdoviridae. Então, esse é o vírus, ou a família, um dos vírus dessa família que vai ocasionar essa doença. Seu período de incubação é de aproximadamente 3 meses. A transmissão ocorre por meio de arranhões, lambidas, mordidas e pela presença do vírus na saliva de animais doentes, Então, às vezes, o animal, quando ele já está infectado, a gente vai ver os sintomas que ele vai apresentar e, consequentemente, o que leva a agredir a pessoa com mordidas. Se ele não conseguir morder, ele vai arranhar. Então, vai ser a porta de entrada para o vírus ter acesso ao organismo. Principais sintomas: existe uma sintomatologia que corresponde à raiva animal e os outros sintomas à raiva humana. No animal, a doença ela vai se manifestar de 2 maneiras, como raiva furiosa e raiva muda. Na raiva furiosa, por isso que quando alguém é mordido por algum animal, sempre as pessoas falam para ficar prestando atenção nos animais. Realmente, porque quando o animal ele
ele tem o vírus, ele vai começar a apresentar os sintomas primeiro do que a pessoa que ele mordeu. Por isso que a gente fica observando. Então, o animal se torna inquieto, tendendo a atacar violentamente por qualquer provocação e acumula uma saliva viscosa no canto da boca. Ou seja, às vezes um animal doméstico, né? Um animal que já conhece, mas de uma hora para outra ele se torna um animal violento. Então, nessas situações é bom levar em consideração que ele pode estar infectado com o vírus. Outros sintomas são alteração do comportamento do animal, olhos vitrificados, latido em tom rouco e uivos, dificuldade para deglutir alimentos e água, paralisia e por fim morte. Como eu disse, a gente observa o animal justamente por isso, ele já está há mais tempo com o vírus. Então os sintomas irão se manifestar primeiro nele, e aí serão esses que vão confirmar até que a pessoa ela está com a doença, fora os sinais anteriores, e aí vai haver a necessidade, né, de fazer a administração do soro, o tratamento de emergência, para o adulto não chegar, o homem, né, não chegar a um nível de complicação da doença. Raiva muda. O animal não late, procura lugares escuros para se esconder. Na raiva humana existem, nessa parte de raiva muda, ele, como o próprio nome diz, ele já fica mais recluso, né? Ele não consegue, ele vai ter sensibilidade à água mesmo, à luz, então ele fica mais recluso, diferente, né, na fase da raiva da raiva furiosa. Então, na raiva humana, né, nas manifestações humanas, existem 3 fases distintas, que é a fase inicial, de excitação e a fase paralítica. Então, a fase inicial, o paciente apresenta náusea, mal-estar, dores de garganta, pouca sensibilidade no local do contato e inquietação. Então, ele foi mordido por um animal e ele começa a ter esses sintomas. Lembra que o período de incubação pode ser de até 3 meses. Né? Então, o animal ele precisa realmente ser observado. Esse período de incubação, sendo de até 3 meses, a pessoa ela começa a ter esses sintomas. É importante ela associar a mordida, ao arranhão, à fase de excitação, quando não consegue resolver ainda na fase inicial. Na fase de excitação, tem início gradativo e caracteriza-se por hidrofobia, sensibilidade à água, aerofobia e incontinência urinária. A pessoa ela tem sensibilidade à água, ao ar livre, desenvolve dificuldade para conseguir controlar a urina. Os líquidos causam contrações da musculatura da deglutição e da respiração, que pode causar dificuldade respiratória e até mesmo para conseguir se alimentar normalmente. E ocorre regurgitação com violência, né? Ou seja, a pessoa ela pode chegar a ter vômitos com uma frequência. Fase paralítica, que é a fase mais avançada da doença. Nesse período, o vírus ele já conseguiu atingir o sistema nervoso. Consequentemente, quando chega nesse sistema, a pessoa ela pode, né, antes disso, ter apresentado convulsões, só que na fase paralítica ela deixa de apresentar as convulsões e dá quietude e pela instalação de parestesia, ou seja, todos os quadros que ela estava já tendo em relação ao sistema nervoso, convulsões, inquietação, sensibilidade à água e todas essas outras alterações sensitivas, elas desaparecem, né? Justamente porque nessa fase vai acontecer a paralisia de um lado do corpo, dos membros, sensação de asfixia e caso realmente não consiga reverter, por fim a morte. Então a raiva ela é uma doença viral grave, né? Porém, dá para, dependendo do nível de infecção e do tempo que levou para buscar ajuda, reverter. Quanto mais cedo descobrir, mais fácil será tratar a doença, né? Quanto mais tarde descobrir, infelizmente, pode chegar a levar a óbito ou causar alterações irreversíveis. Forma de prevenção se dá mediante procedimento de controle dos cães de rua,
imunização da população canina e de outros animais domésticos, limpeza de ferimentos feitos por animais com água e sabão, mas lembrando que não se o animal estava infectado, ele mordeu, então só lavando a gente vai lavar só a superfície, então pode não ser suficiente. Promoção de vacina antirrábica e sorologia específica e realização de notificação compulsória, caso ocorra, né? Então, se foi diagnosticado alguém com o vírus da raiva, faz a vacinação, administra-se a sorologia, que são os anticorpos prontos, e realiza-se a notificação compulsória, né? Comunica-se a vigilância epidemiológica. A outra doença viral é a hepatite, né? Lembrando que o conceito de hepatite é a inflamação das células hepáticas, inflamação das células do fígado. Então, a inflamação do fígado ela pode ser ocasionada por diferentes fatores. E aqui nós vamos falar sobre a hepatite viral, a inflamação do fígado, das células do fígado, que é ocasionada pelos vírus. Então, a transmissão ela vai se dar pelo contato direto de pessoa para pessoa, a transmissão desse vírus, através da saliva, do esperma e de outros líquidos corporais, ou indiretamente, pela ingestão de água e de alimentos contaminados, e ainda por transfusão sanguínea. Então, essas são as principais formas de transmissão da hepatite. E aí, algo que a gente sempre vê, né, as pessoas falando para ter cuidado com os alicates de unha, que é uma das maneiras mais sutis que tem de acabar adquirindo a hepatite. Aí temos as classificações, hepatite A, hepatite B e hepatite C, né? São as principais abordadas aí. Então, a hepatite A é uma doença de evolução benigna e curta, tá? Ou seja, ela não é uma doença que chega a ser tão grave. Seu agente etiológico é o vírus da hepatite A, período de incubação é de 4 a 8 semanas. Tem-se também a hepatite B, né, a qual a gente tem a vacina para prevenir. O sangue é a fonte principal de infecção, tanto através de transfusão como da infecção de produtos. Seu agente etiológico é o vírus da hepatite B. Na hepatite C, doença de importante problema de saúde no Brasil, pois é, na maioria das vezes, assintomática, ou seja, muitos indivíduos têm a doença e não sabem, e infelizmente só vão descobrir que estão doentes quando já não tem, o fígado realmente não está mais funcionando, porque é uma doença muito silenciosa. Então, a pessoa com hepatite C, ela só vai saber que está com hepatite, ter os sintomas em si, quando realmente o fígado ele perder totalmente ou praticamente toda a sua função. E aí, nessas circunstâncias, tratamentos medicamentosos ou qualquer outro tipo de reparo não vai ser mais possível, somente por meio de transfusão de fígado, né? Então, de transplante de fígado. Então, havendo um transplante de fígado, a pessoa ela vai conseguir reverter. Mas a hepatite C ela se torna um grande problema de saúde pública justamente por isso, porque estima-se que muitas pessoas não sabem que são portadoras do vírus, transmitem, porque vocês sabem que ela pode ser transmitida também sexualmente, né? E são pessoas que até o momento nunca apresentaram sintoma nenhum. Em alguns casos, quando se descobre a doença, o fígado já está irremediavelmente comprometido, sendo o transplante o único recurso. O período estimado de incubação desse vírus é de 15 a 180 dias, mas a gente fala período de incubação para a pessoa começar a ter os sintomas. Então, é algo que vai variar muito, porque alguns vão apresentar logo nesses primeiros períodos de dias, de 15, de 20 dias, e tem pessoas que vão levar até anos, né, sem apresentar sintoma nenhum. Então, esse período de incubação ele fica meio que indefinido, não tem muito como nós delimitarmos essa parte. Sintomatologia, tanto para hepatite A quanto para hepatite B ou C. Dores abdominais, náusea, falta de apetite, cefaleia, fadiga, fraqueza,
né? Pele e olhos amarelados é muito comum, as fezes elas se tornam mais claras. Lembra que o fígado ele libera, né, substâncias que ajudam na absorção de alguns alimentos, enjoos, vômitos, até dor nas articulações podem acontecer. Então, algias no hipocôndrio direito, dores, né, na parte do hipocôndrio direito, urina escura, icterícia, que são as peles amareladas, hepatomegalia, aumento do fígado, e esplenomegalia, que é o aumento do baço. Profilaxia da hepatite A. Higiene dos alimentos, destino adequado dos dejetos e combate aos vetores. Como nós vimos, é o tipo de hepatite benigno, né, fácil de adquirir, mas também que não é tão agressivo. Profilaxia da hepatite B. Vacinação da população, controle de sangue para transfusão, precauções com objetos pontiagudos e pérfuro-cortantes, vigilância sanitária e epidemiológica e, claro, comunicação à vigilância epidemiológica caso tenha histórico de algum paciente com hepatite B. Profilaxia da hepatite C. Evitar compartilhamento de seringas, evitar contato sexual sem preservativo e evitar promiscuidade, porque é uma das formas de transmissão desse vírus. Tratamento. Não existe vacina para o vírus da hepatite C, portanto pode ser uma doença letal. O tratamento é a base dos sintomas, ou seja, vai tratar os sintomas que essa pessoa tem, não o vírus em si, podendo ser específico dependendo do nível de debilidade, porém existem alternativas, né? Poucas alternativas para tratar a hepatite C, infelizmente, por isso que é uma doença que deve se tomar bastante cuidado, né, para adquirir. Todo mundo sempre nós estamos percebendo que a preocupação, não que não seja importante, mas tem se preocupado bastante com o vírus, com o coronavírus, mas tem esquecido de outros vírus que também são letais, né, de outras doenças que não observadas, que não tratadas corretamente, principalmente virais, elas também podem levar a óbito. É uma coisa que até nós sempre conversamos, que as pessoas têm medo tanto do HIV e, na verdade, a hepatite C ela mata mais do que o HIV. Né? Então, o HIV a gente tem um controle, a gente tem um acompanhamento. Na hepatite C, o nosso tratamento ele é muito limitado. Descobrir a doença, às vezes, só vai descobrir no estado muito avançado. Então, alguns locais, né, alguns profissionais até colocam que a hepatite C, às vezes, ela é mais grave até do que o HIV quando se fala no nível de infecção. Porque as pessoas têm medo mais do HIV do que da própria hepatite. Não que um seja pior do que o outro. É mais por conta de como a população ela vê a doença, essas duas doenças virais. Então, uma outra doença ocasionada por vírus é a cachumba. A cachumba ela é uma doença antiga, né, que também eu acho, há 2 anos atrás retornou bastante, né, nós percebemos uma grande quantidade de pessoas novamente apresentando a cachumba, e ela se caracteriza por uma doença, né, aguda, infecciosa, que vai ocasionar tumefação dolorosa, ou seja, um edema doloroso das glândulas parótidas, submaxilares e sublinguais. Ela é popularmente conhecida como papeira. Então, inicialmente, ela pode ocasionar inflamação e edema dessas glândulas e consequente aumento da região maxilar. Principais sintomas: febrículas, calafrios, mialgia, mal-estar, artralgia, que são dores nas articulações, cefaleia, otalgia, dor no ouvido, porque também causa inflamação, né, do osso do ocioide, que é o osso atrás da orelha. Então ele causa uma grande inflamação, por isso que a pessoa ela pode ter dores no ouvido. 2 a 3 dias após o início dá-se o entumecimento da parótida com dor local e deglutição e dificuldade para mastigação e deglutição, principalmente de alimentos ácidos, né, que eles acabam causando uma sensibilidade maior e essa região já está bem dolorida, inchada, edemaciada, então nesses casos eles acabam causando essa sensibilidade. Evita-se
fazer uso de alimentos muito ácidos e até muito doces. A doença pode ser uni ou bilateral, ou seja, geralmente vai ser uni, mas pode se alojar apenas só de um lado, dependendo dos cuidados que a pessoa tiver. Essa fase dura em média de 7 a 14 dias. Uma coisa que é interessante aqui, que eu sempre explico, né? Que todo mundo diz, se o homem teve papeira ou cachumba, ele vai ficar estéril. Gente, esse é um vírus que ele tem afinidade com as glândulas parótidas, submaxilares, né? Então, ele tem afinidade com essas glândulas. Quando ele demora muito tempo para ser tratado, a pessoa ela não tem os devidos cuidados, há uma facilidade desse vírus se deslocar através da corrente sanguínea, não é descendo direto não, ele vai se deslocar pela corrente sanguínea e vai chegar até os testículos. Então, é um vírus que ele tem afinidade com as células, com a glândula do testículo também, tá? Com essas células dessa glândula. Por isso que ele poderia se alojar em qualquer outra glândula, mas a afinidade desse vírus são com as glândulas submaxilares, né? As glândulas parótidas, as glândulas sublinguais e também com as glândulas dos testículos. Raros casos, existe também histórico, né? E, claro, a gente lê nos livros que também ele tem uma certa afinidade com a glândula mamária, com as mamas. Então, são na mulher, em casos mais graves, né? Pode chegar à glândula mamária. E nos homens, também, em casos mais graves, pode chegar aos testículos. Mas isso, como eu falei, o sistema imunológico muito baixo, não conseguiu reverter, aí o vírus acaba se deslocando dessas glândulas, indo pela circulação sanguínea e chegando nesses outros locais, somente, tá? Mas não é que desce, literalmente desce, a pessoa vai ficar estéril. É só se houver essas circunstâncias que eu expliquei. Transmissão. Contágio é direto por meio de gotículas de saliva. O período de transmissão estende-se de 4 dias antes do sintoma, ou seja, mesmo sem a pessoa ter sintoma nenhum, ela já está transmitindo, até a involução do edema parótido. Então, começou a ter o edema, a pessoa ainda está transmitindo o vírus. Por isso que, quando temos alguém que teve cachumba, provavelmente as pessoas que tiveram contato com ela também acabarão tendo a doença. Profilaxia, evitar que o doente tenha contato com outras pessoas. E a vacinação, né? Que existe vacina de prevenção. Uma outra doença ocasionada por vírus é a varicela, popularmente conhecida como catapora. Então, também é uma doença altamente contagiosa que atinge principalmente as crianças. Não que não ocorra na fase adulta, mas como é uma doença que geralmente a pessoa acaba tendo as reações apenas uma vez a esse vírus, até por conta da vacinação, atinge mais na fase da infância mesmo. É largamente disseminada e raramente atinge adultos. Seu agente etiológico é o vírus varicelae. O período de incubação varia de 12 a 15 dias. Principais sintomas: prostração, cefaleia, febre passageira, anorexia, êmese, disfunções gastrointestinais, convulsões quando a febre atinge cerca de 40 graus. Esse período inicial dura em média de 2 a 3 dias, surgindo a partir daí as vesículas com bolhas e dimensões regulares, né, que são aquelas erupções que causam os pruridos intensos e deixam cicatrizes que atingem até meio centímetro de diâmetro e são repletas de líquido claro. Por volta de 2 a 3 dias, vesículas começam a se contrair, formando crostas, que perduram de 3 a 4 dias, sem deixar cicatriz. Claro, se a ferida evoluir normalmente. Claro que se a pessoa ficar lá coçando com as unhas grandes, vai ser uma porta de entrada para bactérias. E aí a gente vai ter uma outra complicação. A duração da doença é de 2 a 3 semanas. Transmissão através de gotículas de saliva, de contato com lesões cutâneas e fômites. Profilaxia, evitar contato com o doente de varicela, procurar atendimento em saúde, manter a higiene correta, né, para evitar infecções secundárias, como eu falei, coçar com a mão suja
arranhar as vesículas com as unhas, que pode levar a infecções externas, e aí já não tem mais só uma infecção viral, tem uma infecção bacteriana também, e aí fica mais difícil de tratar. Vacinação aos 15 meses com a vacina tetraviral, sarampo, cachumba, rubéola e varicela. Uma outra doença ocasionada por vírus, isso estima-se que boa parte da população no mundo tem essa doença e muitos nem sabem que tem. Ela é uma doença que pode ser sexualmente transmissível, mas também ela pode ser transmitida de pessoa para pessoa através das gotículas de saliva. Então, o herpes simples ele é causado pelo vírus herpes vírus hominis. Trata-se de uma doença com elevado índice de recorrência. O vírus conserva-se em estado latente. Essa é uma doença que a gente diz que não tem cura, porque o vírus ele permanece no organismo para o resto da vida. E vai manifestar os sinais, os sintomas, toda vez que essa imunidade dessa pessoa se mostrar baixa, debilitada. Depois de uma gripe, depois de alguma medicação que pode causar imunossupressão. Então, são nessas circunstâncias que geralmente a pessoa que tem o herpes simples, ela vai apresentar os sintomas. Sua manifestação dá-se pela estimulação, como exposição excessiva aos raios solares, a exercícios físicos prolongados, por meio de ferimentos, traumatismos, infecções ou febre, ciclo menstrual, estresse, tudo que vai ocasionar a mudança do seu sistema imunológico, de alguma maneira pode, claro, ativar, fazer com que esse vírus ele manifeste os seus sintomas. Então, sintomatologia. Vesículas comumente na junção da pele com os lábios, tá? O herpes simples, ele também pode ser conhecido como herpes labial, só que hoje nós chamamos de herpes simples porque ele, apesar de ser comum nos lábios, ele pode se apresentar também nos órgãos genitais. Isso vai depender do tipo de contato, do contato que essa pessoa teve com o outro, higiene e tal. Ter contato desse vírus com essa mucosa íntima, então vai facilitar que a pessoa acabe desenvolvendo a doença em outras partes do corpo. Mas geralmente é uma doença conhecida como herpes labial, por conta de que vai aparecer mais no rosto, na face, e geralmente na parte dos lábios mesmo. Nos genitais, cavidade oral, nos olhos, nariz, etc. Forma-se edema no local da vesícula e a pessoa sente dor, prurido, uma coceira intensa, dificuldade para alimentar-se. Geralmente a dificuldade para alimentar-se é mais por conta de que incomoda mesmo até abrir a boca, se for na junção dos lábios, ou às vezes ela acaba indo um pouquinho para a parte interna da mucosa oral. Então, é nessas circunstâncias que a pessoa ela pode acabar tendo dificuldade de alimentar-se, mas no geral não chega a esse nível não. Transmissão pelo contato direto com a vesícula ou por material de uso contaminado, Então, quando a pessoa ela usa um objeto de outra que estava com essa feridinha, com esse sintoma da vesícula, é claro que a pessoa vai apresentar posteriormente. Não na hora, período de incubação não tem como delimitar, porque vai variar do sintoma do sistema imunológico de cada um. Quando localizada nas genitais, a transmissão se dá por meio do contato sexual, como eu falei. Se for por meio da saliva, geralmente vai acontecer na boca. Se for por contato sexual, e essa ferida estava na região íntima, então é claro que quando a outra que foi infectada, começar a manifestar os sintomas, vai ser na parte íntima. Então aqui, herpes labial, formas de contágio, beijo, copo, talheres, toalhas, roupas, que estejam contaminadas com o vírus. Herpes genital, contato de forma direta com a ferida, contato íntimo, objetos, roupas íntimas e toalhas, e até mesmo objetos do banheiro, assentos. Então, essas são as formas de adquirir o herpes simples. Formas de prevenir, manter cuidados individuais. Eu coloquei aqui a imagem do batonzinho, que mulher tem a mania, de dividir o batom, dividir o copo, a garrafa, e nós nunca sabemos que tipo de doença o outro tem. Nós podemos achar que ele tem uma feridinha na boca
e é uma espinha, né? Porque às vezes, se você notar, aqui é porque as imagens estão bem aproximadas, mas no início ela parece como uma acne qualquer. Então, às vezes a pessoa não sabe que na verdade é um sintoma do herpes e acaba compartilhando objetos muito íntimos e depois de um tempo surge uma ferida que a pessoa nunca viu, com sinais e sintomas que ela nunca sentiu, e quando procura um atendimento médico percebe que é portadora do vírus herpes simples. Não é algo de 7 cabeças, mas é um vírus que fica ali, latente, né? E toda vez que a pessoa ela se mostrar com o sistema imunológico, vai ter as feridinhas aparecendo. Então, esse é o cuidado, né? Se não quer adquirir o vírus, então evita, né? A gente evita os cuidados ou evita contato, pelo menos quando nós notarmos que tem algum tipo de ferida diferente na pele da pessoa. Outra doença viral é a febre amarela. Então, a febre amarela ela é uma doença febril aguda, né? Ou seja, acontece por conta da presença do vírus. Caracteriza-se por icterícia, proteinúria e hemorragia, ou seja, pele amarelada. Por isso que o nome é febre amarela, às vezes não chega a ser a pele, mas os olhos. Proteinúria, de eliminação da proteína pela urina, e hemorragias, em casos mais graves. Então, também foi uma doença que já tinha sido bastante controlada e retornou em alguns estados do nosso país, acho que uns 2 ou 1 ano atrás. Transmissão ocorre através de mosquito, um vetor. O vírus responsável pela doença denomina-se de flavírus. A transmissão acontece de 2 maneiras, que a gente chama de febre amarela urbana e a febre amarela silvestre, tá? Então, a febre amarela ou rural, né? Então, a febre amarela urbana. O que vai diferenciar uma febre amarela da outra é o vetor, tá? Então, na febre amarela urbana, quem transmite é o mosquito fêmea, Aedes aegypti, que não transmite somente a febre amarela urbana, como vai transmitir dengue, chikungunya, né? E tantas outras doenças aí virais. Então, ela sempre vai ser esse vetor sempre vai ser um transmissor aí de alguns vírus. E na febre amarela urbana ele é responsável. E na febre amarela silvestre, o vetor responsável é o Haemococcus, né? Jantinomines, né? Então, ele é o transmissor da febre amarela silvestre ou urbana. Então, nós temos esses dois tipos de transmissão ou de febre amarela, mas não muda nada em relação aos sintomas, somente em relação ao vetor que está transmitindo. Então, a febre amarela clássica, epidêmica ou urbana, sua transmissão se dá de pessoa doente a pessoa sã, através do vetor Aedes aegypti. Febre amarela silvestre, sua transmissão ocorre através do vetor Haemococcus, infectado pelo vírus também da febre amarela. Sintomas: período de incubação vai de 3 a 6 dias. Então, inicialmente, o indivíduo ele pode apresentar febre, icterícia moderada, né, a pele amarelada, calafrios, cefaleia, dores lombares, náusea e vômito. Profilaxia: extermínio do mosquito, vacina contra a febre amarela, atualmente com dosagem inicial aos 9 meses de idade, reforço aos 4 anos, mantendo de 11 a 19 anos dose inicial ou reforço e de 20 a 59 anos dose inicial ou reforço, e 60 anos. E em caso de algumas viagens que a pessoa vai para um local onde realmente acontece com bastante frequência a infecção por febre amarela e há uma nova vacinação, se for necessário. Uma outra doença ocasionada por vírus é o papilomavírus humano, conhecido também como HPV. Então, é aquela doença que não é o câncer em si, mas ele faz com que torne-se mais favorável a desenvolver câncer no colo do útero na mulher e no homem no pênis. É um vírus que se instala na pele ou em mucosas e afeta tanto homens quanto mulheres. Atualmente, a infecção por HPV é uma doença sexualmente transmissível, né? Uma infecção sexualmente transmissível. Existem vários tipos de HPV, tá? A transmissão ela vai acontecer só que
Existe apenas um tipo, geralmente um ou dois tipos, que são classificados como uma IST. Ocorre por conta de contato direto com a pele infectada. O HPV é altamente contagioso, sendo possível contaminar-se com uma única exposição. Qualquer pessoa que tenha qualquer tipo de atividade sexual, incluindo contato genital, pode contrair o HPV, né? Se teve contato com alguém contaminado, basta ter o contato com mucosa. Então, teve contato com essa mucosa, é claro que a pessoa ela vai ser portadora do vírus. Como muitas pessoas portadoras do HPV não apresentam nenhum sinal ou sintoma, elas não sabem que tem o vírus e nem que podem transmiti-lo, né? Então, é importante que é uma doença que geralmente vai conseguir detectar na mulher, porque ela faz às vezes exames com frequência, né? O exame Papa Nicolau, então ela faz esse exame e aí dá até para visualizar as paredes, os grandes lábios, a parte da vulva, e durante o exame também a gente colhe as secreções para serem analisadas, porém as verrugas, às vezes, que é uma das alterações que vão acontecer, ela só é possível visualizar mediante um exame físico, mediante realmente a examinar, observar essa região. Por isso que é uma doença silenciosa. Outros sintomas a pessoa não vai apresentar de imediato, mas vai estar transmitindo. Tem os sintomas, pequenas verrugas, né? Pode aparecer na parte oral, mas geralmente vai aparecer na parte genital. E tendo contato sexual, tendo contato com mucosa, até mesmo oral, se o vírus, né? Se a manifestação do vírus estiver na boca, a pessoa vai acabar adquirindo. Então, como eu falei, é uma doença que na mulher pode facilitar a desenvolver o câncer no colo de útero e no homem o câncer no pênis e nos testículos. Profilaxia, forma de prevenir, evitar a promiscuidade, ter múltiplos parceiros, fazer uso de preservativo, mulheres realizar sempre o exame Papa Nicolau regularmente e, claro, a vacinação, que a vacinação começa aos 11 anos de idade. Quanto mais cedo, né, dentro do calendário de vacinação, melhor, porque significa, acredita-se que a pessoa ainda não teve contato sexual com ninguém, o que garante a validação da vacina. Depois que ela já teve a infecção, não tem um 100% de certeza de que a vacina vai conseguir realizar o efeito desejado. E a nossa última doença viral, síndrome da imunodeficiência adquirida, né, o HIV, que é o vírus em si, e a AIDS, né, que no caso são as doenças oportunistas por conta do vírus. Então, o HIV ele é um vírus que ele tem acesso ao organismo através de contato sexual, principal transmissão dele. Esse contato de fluidos, de secreções corporais, né, que pode também não ser só por contato sexual, às vezes por conta de transfusão de sangue, né, para quem faz uso, quem é dependente químico e usa drogas injetáveis e agulhas compartilhadas, também pode acabar adquirindo. Ele é um vírus que ele entra nas células do sistema imunológico, debilitando as defesas do organismo. Lembra que o vírus ele precisa de uma célula para ele se desenvolver. Esse vírus vai ter afinidade com as células do nosso sistema de defesa, do sistema de defesa da pessoa, que no caso, quando ele tem acesso a esse sistema de defesa, ele vai tornando aquela célula mais debilitada. E aí por isso que as doenças oportunistas vão acontecer, porque todo mundo tem um sistema imunológico, tem anticorpos que ajudam na defesa de doenças, que evita que a pessoa viva doente constantemente. E aí o HIV, ele impossibilita que o sistema imunológico consiga trabalhar. O diagnóstico é realizado por meio do exame ELISA, né, que é um teste feito para verificar a sorologia do HIV. A transmissão ocorre por contato sexual, transfusão de sangue e de seus derivados contaminados e da mãe para o filho durante a idade, né, durante o perinatal. Então, período perinatal são as formas que pode-se adquirir o HIV. Sintomas:
a AIDS, né, que são as doenças oportunistas, causa uma supressão acentuada no sistema imune. Então, são várias, não tem assim, a gente vai relacionar os sintomas do HIV ao tipo de doença oportunista. Se esse paciente ele teve pneumonia, ele vai ter os sintomas da pneumonia, né? Se ele teve meningite, os sintomas da meningite. Então, a doença que achar uma oportunidade para entrar nesse organismo é a doença na qual ele vai manifestar os sintomas. Mas tem um tipo de câncer, que é uma neoplasia, é muito comum para os pacientes que têm HIV, que ou as doenças oportunistas, que no caso é o sarcoma de Kaposi. Tá? Então, é um tipo de câncer, né, que acaba se desenvolvendo pela facilidade que o vírus proporciona a mudança dessa célula. Então, a característica desse câncer são essas alterações da pele, né, que podem acontecer. O período prodrômico, né, ou seja, o período característico que a gente diz dos sintomas da doença, pode ocorrer diarreia, emagrecimento seguido de fadiga, mal-estar, perda de peso, dispneia e provavelmente, como eu falei, esses sintomas eles vão estar associados à doença oportunista que essa pessoa está apresentando. Enquanto no adulto a evolução da doença pode durar em média até 10 anos, na criança, especialmente recém-nascidos, a AIDS pode manifestar-se no período de 2 anos, devido à baixa imunidade do RN. Nós sabemos que todo recém-nascido ele ainda não tem maturidade suficiente no sistema imunológico, e quando ele nasce, automaticamente já é contaminado com o vírus, então vai demorar bem menos tempo para manifestar os sintomas do que no adulto. Tanto é que estima-se que uma criança com HIV ela vai ter um período de vida de no máximo até 10 anos, né? Vai conseguir viver no máximo até 10 anos. Mas, claro, isso vai variar muito do tratamento, dos cuidados que tiveram com essa criança. Os indivíduos infectados pelo HIV apresentam com frequência disfunções neurológicas que podem acontecer pelas doenças oportunistas, encefalite, meningite. Outras infecções oportunistas podem ser a candidíase, toxoplasmose, tuberculose, herpes zoster, pneumonia. Prevenção: evitar promiscuidade, usar preservativo nas relações sexuais e não compartilhar agulhas. O tratamento ele é realizado com agentes antivirais, zidovudina, didanosina, zalcitabina e estavudina. Então, a gente utiliza aí vários antivirais diferentes, justamente para conseguir driblar a multiplicação desse vírus nas células. Por isso que é utilizado vários medicamentos, o chamado coquetel. E os profissionais que acabam se expondo a acidentes de trabalho, né, profissionais de saúde, quando infectados ou a suspeita de ter adquirido a infecção, porque não é obrigação do paciente nos acompanhar para fazer o teste, e ele pode muito bem se recusar, mas sofreu um acidente de trabalho, imediatamente ele começa a fazer uso dos medicamentos profiláticos, né, e fazer o acompanhamento com os exames, para verificar se ele adquiriu ou não, ou prevenir com que o vírus acabe se proliferando, caso ele tenha tido contato com esse vírus. Ok? Então, essas foram as doenças ocasionadas por vírus, e na segunda-feira nós vamos continuar com as doenças ocasionadas por parasitas.